Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Sem fusão, desafio da Hypera será reduzir pesada dívida. Nesses últimos dias, a EMS tentou fazer a aquisição hostil da Hypera, mas ela foi recusada. As ações caíram pra caramba e agora a Hypera tem um desafio de tentar resolver o seu nível de endividamento altíssimo para conseguir manter a confiança do mercado. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando o histórico recente da Hypera Pharma, que é a antiga Hipermarcas, para vocês perceberem que problemas com endividamento não é algo novo dentro da companhia. A Hipermarcas ela foi criada com a tese de ser um grupo extremamente diversificado, ou seja, como se fosse uma Unilever aqui no Brasil. Tudo começou com a plataforma da Assolan, que é aquela empresa que é concorrente da Bombril. O João Alves de Queiroz Filho comprou essa empresa e utilizou a Assolan como plataforma de diversificação. No dia 27 de março de 2006, Parmalat conclui venda da ET para a Assolan por 70 milhões de reais. Neste momento, a Assolan já entra no mercado alimentício, começou a diversificação. Aí no dia 31 de maio de 2007, a Assolan comprará a fabricante de Doril, Engov e Monange. Nesse momento, a empresa entra no setor farmacêutico e também traz algumas marcas interessantes no setor de cosméticos. E aí criou-se a tese da Hipermarcas e levaram essa tese para o mercado. E conseguiram fazer o IPO no dia 17 de abril de 2008, levantando 400 milhões de dólares. Na época, dava mais ou menos uns 700 a 800 milhões de reais. O que eles fizeram com esse dinheiro? Começaram a acelerar as aquisições, para continuar esse movimento de diversificação e reforço em alguns setores que eles já tinham atuação. Primeira aquisição foi no dia 8 de outubro de 2009. Hipermarcas compra Ola e John Tex e fica com 45% do mercado de preservativos. Só essa aquisição aqui, 101 milhões de dólares, mas teve mais. No dia 10 de outubro de 2010, Hipermarcas compra Bozano e NY Lux e avança em beleza masculina. E depois, o que aconteceu? No dia 20 de dezembro de 2010, Hipermarcas compra Mantecorp para reforçar ainda mais a sua atuação no setor farmacêutico. Mas pessoal, só essa aquisição foram 2,5 bilhões de reais. Vocês já perceberam que o dinheiro do IPO não foi de longe suficiente para fazer tanta aquisição assim? Como que eles conseguiram tanto dinheiro? Se endividando. Tanto é que a dívida da empresa, a dívida bruta, no quarto trimestre de 2010, já estava em 4 bilhões 170 e aumentou pra caramba para 5 bilhões 341 no final de 2011. E aí os níveis de proteção já estavam estourando, a empresa estava com dívida líquida sobre EBITDA muito acima de 3, estava chegando a 3,85. E aí o que eles tiveram que fazer? Tiveram que vender várias marcas. Então começou a operação de venda no dia 24 de outubro de 2011. Hipermarcas vende marcas de limpeza por 140 milhões de reais. E depois, no dia 9 de dezembro de 2011, Hipermarcas vende ET e Assolan por 310 milhões de reais. E aí eles começaram a pegar esse dinheiro das vendas dessas marcas e dessas operações para conseguir diminuir o nível de endividamento da empresa e conseguiram. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui na tela, em 2011, dívida líquida sobre EBITDA estava em 3,85. Aí caiu para 3,12, 2,92 e 2,65 em 2014. Só que eu não sei se vocês estão percebendo que em 2015 voltou a subir, foi para 2,80. E como as proteções ficavam próximas de 3, tiveram que fazer mais venda. E aí no dia 2 de novembro de 2015, Hipermarcas faz acordo de venda da divisão de cosméticos para a Coty. Só essa operação, 3,8 bilhões de reais foi o caixa levantado da venda dessa divisão de cosméticos. E fez mais uma gigante aqui, ó. No dia 30 de janeiro de 2016, Hipermarcas vende divisão de preservativos para a empresa britânica, no caso a Rectic. Essa última operação, eles levantaram 675 milhões de reais. E aí o que aconteceu? Pegaram todo o dinheiro, começaram a pagar as dívidas. O nível de endividamento bruto, pessoal, que estava em 5,3, caiu lá em 2016 para 907 milhões de reais. Se tinha 1 bilhão e 300 no caixa, ficou com dívida líquida negativa, ou seja, caixa líquido. Ou seja, a empresa estava com seu balanço limpinho em termos de endividamento.
Dado que eles tinham vendido praticamente tudo e só sobrou a divisão de indústria farmacêutica, eles mudaram o nome da empresa de Hipermarcas para Hypera Pharma no dia 8 de fevereiro de 2018. E aí qual que era a nova tese estratégica do negócio? Ser a maior empresa farmacêutica do Brasil. E aí, para fazer isso, eles começaram, já que o balanço estava limpinho em termos de endividamento, fazer novas aquisições. Então, no dia 18 de dezembro de 2019, Hypera compra Buscopan e outros ativos da Boehringer por 1,3 bilhão de reais. E fizeram mais uma aquisição. No dia 2 de março de 2020, Hypera compra portfólio de medicamentos da Takeda por 825 milhões de dólares. Só que, pessoal, vamos fazer aqui um ponto de atenção nessa transação. Essa transação, em termos estratégicos, fazia bastante sentido dentro da estratégia de ganho de escala do negócio. No entanto, essa transação ela foi fechada em dólar no dia 2 de março. 2 de março de 2020 ainda não tinha estourado a pandemia. E ela aconteceu ali no meio do mês de março. O que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas o câmbio ele disparou. Ou seja, essa transação que foi fechada antes do estouro da pandemia, em reais, ficou muito mais cara no final do mês. Era de se esperar, e eu fiz até um BTC Journal falando sobre essa transação naquela época, era de se esperar que a Hypera renegociasse esse valor em dólar com a Takeda, até para em reais ela não ter uma punição muito grande. Não foi o que aconteceu, ou pelo menos não foi o que a Takeda aceitou. E aí eles conduziram essa transação e falou o seguinte, olha, por mais que em reais vai ser muito maior do que a gente tinha planejado, acho que faz sentido em termos estratégicos. Beleza, então eles honraram a transação. Só que, pessoal, o dólar deu uma disparada naquele momento. E aí a empresa teve que voltar a se endividar. Só para vocês terem uma ideia, no final de 2021, aquela dívida bruta, que estava algo em torno de uns 907 milhões, já voltou a patamares bilionários, 7 bilhões 406. E aí a empresa começou a ter de novo problema com o endividamento. Mas mesmo assim, eles mantiveram o ritmo de aquisições. No dia 4 de abril de 2022, Hypera Pharma conclui a aquisição de 10 marcas da Sanofi no Brasil. E aquele negócio, né, pessoal? Você vai comprando um monte de marca e você não tem geração de caixa operacional suficiente para conseguir honrar essas transações, vai aumentando o nível de endividamento da empresa consistentemente. Tanto é que no final de 2023, pessoal, o endividamento já estava em 9,9 bilhões de reais em endividamento bruto. Quando você desconta o caixa, dívida líquida de 7 bilhões 380. E isso já começou a preocupar muito o mercado. As ações começaram a cair, até pela preocupação com esse nível de endividamento alto. E aí a EMS, ela viu que a Hypera Pharma estava em dificuldade e tentou fazer uma aquisição hostil. No dia 21 de outubro de 2024, a EMS propõe fusão com a Hypera. Oferta pública de ação tem prêmio de 39%, ou seja, ofereceram quase 40% a mais do valor de tela para tentar convencer todos os acionistas a aceitarem essa transação. Só que não aconteceu. No dia 30 de outubro de 2024, EMS retira a proposta pela Hypera, mas quer manter canal aberto. O que aconteceu? Basicamente foi uma tentativa de aquisição hostil, onde você tenta convencer a maior parte dos controladores da empresa, dado que é uma empresa de capital aberto com bastante diluição ali do seu controle para mercado, para você conseguir ter assentos no conselho e tomar a empresa via conselho e não negociando diretamente com o CEO da empresa. Só que o CEO da Hypera conseguiu convencer o conselho administrativo que não seria uma boa transação, a transação parou. Só que o problema se mantém, a empresa continua endividada. Lembra que no final do ano passado eles estavam com 9,9 bilhões de endividamento bruto? Sabe quanto que está agora? Ó, fechamento do segundo trimestre de 24, 10 bilhões 197. Dívida líquida, descontando caixa, 7 bilhões e 300. Ou seja, o problema persiste. O mercado ainda está preocupado com esse nível de endividamento muito alto, dívida líquida sobre EBITDA já está em 3 e a empresa não tem nenhuma estratégia, pelo menos dita para mercado, para conseguir eventualmente reduzir esse nível de endividamento. O que vai acontecer? Agora a gente entra na notícia principal para a gente entender o que tem de detalhe aqui que a Hypera Pharma vai fazer para conseguir resolver esse problema, que é o problema do endividamento. Vamos ler essa notícia de perto, vamos lá.
Sem a fusão proposta pela EMS, a Hypera terá que trabalhar daqui para frente para reduzir sua pesada dívida. Ontem, as ações da companhia despencaram 8,46% negociadas a R$ 22, após a rival ter retirado formalmente a proposta para unir os ativos. Só no pregão de quinta-feira, a companhia perdeu 1,3 bilhão de reais de valor de mercado. Às vésperas de receber uma oferta hostil da EMS, a Hypera tinha anunciado ao mercado uma reestruturação para reduzir um problema de alto estoque de medicamentos. As medidas de reorganização vão provocar uma queda de receita, EBITDA e lucro até 2026. Então a Hypera já estava se preparando para anunciar esse plano de reestruturação para o mercado, dado que o nível de endividamento está preocupando todos os acionistas, né? Mas tem mais, vamos lá. Há cerca de 5 anos, a Hypera já havia enfrentado o mesmo problema de estoque e adotou medidas semelhantes. Entre 2018 e 2019, o EBITDA caiu de 1,2 bilhão de reais para 545 milhões e foi retornando nos anos seguintes. Em 2022, o indicador já era de 2,3 bilhões de reais. Porém, parte relevante desse incremento veio de aquisições. Entre 2020 e 2022, a Hypera adquiriu o Buscopan, medicamentos da Takeda e da Sanofi, que juntas acrescentaram 522 milhões de reais ao EBITDA da Pharma. Hoje, o cenário é bem diferente, uma vez que não há muitas opções para aquisições e a Hypera está endividada. A companhia tem dívidas de 8,2 bilhões de reais, incluindo quase 1 bilhão de reais de dividendos, e a alavancagem está na casa de 3 vezes o EBITDA. A perspectiva é desafiadora devido às taxas de juros elevadas. O pagamento dos juros da dívida praticamente consome a geração de caixa total da companhia. Olha que coisa você ter um nível de endividamento muito alto com o nível de taxa de juros alto que a gente está vivendo hoje, né? Finalizando, outro caminho aventado é uma fusão com uma outra farmacêutica. Porém, as opções são escassas. A Eurofarma, que chegou a conversar com a Hypera em 2022, hoje tem outros projetos. Segundo fontes, para a Eurofarma faria mais sentido ser diluída numa combinação com uma farma internacional. Apesar da AMS ter retirado formalmente sua oferta, há chances de novos capítulos. A AMS destacou que, ainda que respeitamos a decisão do Conselho de Administração da Hypera, gostaríamos de ressaltar que continuamos convictos dos méritos significativos que uma combinação poderia trazer para os acionistas. Consideramos que uma análise mais profunda e engajamento mais ativo seriam benéficos, especialmente diante do potencial de criação de valor que a transação oferece à Hypera e seus acionistas. Ou seja, pessoal, o que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente viu que a Hypera, ela resolveu o seu problema de endividamento lá atrás, diminuindo bastante os braços e verticais de negócios, vendendo um monte de operação para o mercado para conseguir resolver esse problema. Só que agora a empresa voltou a ter problema de endividamento, só que só tem um segmento, que é o segmento farmacêutico. Como que ela vai resolver agora? Bom, ela pode vender algumas marcas que tem embaixo do seu guarda-chuva, que são várias. Essa é uma das alternativas. A outra alternativa aventada aqui pela notícia é tentar fazer uma transação de M&A com alguma outra farmacêutica. O problema é que, como foi dito na notícia, Eurofarma não tem esse interesse e a AMS ainda está com interesse, mas provavelmente os acionistas ali da Hypera vão querer um valor um pouco maior ou condições melhores para eles. Vamos ver o que vai acontecer? O ponto é o seguinte, mesmo não havendo esse M&A, eles têm que resolver esse problema operacionalmente. Então, reduzir estoque para liberar capital de giro, para você começar a gerar mais caixa e conseguir ter muito mais fluxo para conseguir diminuir esse endividamento, é a forma operacional que a empresa tem que fazer, independente se eventualmente vai ter uma operação de M&A ou não. Vamos ver o que vai acontecer, cena dos próximos capítulos. Tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.